A justiça mandou um plano de saúde pagar R$120 mil a uma comerciante que teve os 2 seios retirados numa cirurgia. Ela tinha câncer apenas no seio direito. O que aconteceu em Porto Seguro, na Bahia. A mesa cirúrgica de um hospital quebrou bem na hora do parto. O bebê caiu no chão, teve traumatismo craniano e morreu. A morte de uma criança de 5 anos internada no hospital de Brasília revoltou a família. A mãe teve que brigar por uma vaga na UTI em outro hospital, mas a menina morreu antes da transferência. Maria Helena trouxe a filha na manhã de sábado com sintomas de gripe. Janiele Maria da Conceição, de 5 anos, morreu depois de ser sedada pelos médicos. E a direção da maternidade de Brasília, onde morreram 11 bebês nos últimos 40 dias, diz que a situação está controlada. Pois é, acredite, entre as medidas anunciadas pelo hospital está a compra de materiais básicos de higiene, como álcool e sondas que estavam em falta. Adriele guarda as roupinhas das trigêmeas. Ela conta que as meninas nasceram prematuras e morreram poucos dias depois por causa de uma infecção hospitalar. O Jornal Hoje começa com a reportagem sobre um erro grave num hospital público de São Paulo. Uma auxiliar de enfermagem cortou parte do dedinho de uma criança de 1 ano no momento em que ia tirar o esparadrapo. Essa auxiliar de enfermagem já foi afastada das suas funções. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem, só no ano passado foram 250 erros envolvendo profissionais de enfermagem. Irmãos tinham 3 meses quando buscaram atendimento neste hospital. Eles tinham diarreia. Marcos foi medicado e logo melhorou. Marlon não. Os médicos não encontraram a veia do bebê e aplicaram um medicamento direto no osso. Dias depois, a perna teria necrosado. Você imagina uma bota preta, parecia um carvão. Depois de 3 dias, o bebê foi transferido às pressas para Curitiba e teve parte da perna amputada. A mãe reuniu laudos e descobriu que os médicos mantiveram a aplicação feita diretamente no osso por 1 dia, quando só poderiam deixar por no máximo 5 horas. Outro exame aponta o início da necrose. A direção do hospital não quis gravar entrevista, mas nossa equipe teve acesso ao depoimento que o diretor do hospital deu à comissão que investiga irregularidades no atendimento do SUS. Ele nega qualquer problema. Quando saiu daqui não foi com esse problema. Para a família de Marlon, houve erro médico. Um dossiê com todas as informações do caso foi entregue ao Ministério Público e pede o afastamento do diretor do hospital. Um garoto de 8 anos morreu hoje após ser liberado pela UAI do bairro Planalto. A criança teria procurado atendimento sentindo dores no pescoço e com febre. A mãe da criança desabafa. Ninguém fez nada por ele. Breno Figueiredo Silva, de 8 anos, foi atendido ontem à noite na UAI do bairro Planalto com dores no pescoço e febre. Na receita dada pelo médico, um analgésico e antitérmico. O meu irmão trouxe ele aqui ontem à noite para fazer o exame, chegou aqui, os médicos falaram que não estava sentindo nada o menino, só para pôr no pescoço dele, ele estava com o pescoço duro, inchado, e ele falando que o menino não estava sentindo nada, mandou o menino embora. Foi hoje, o menino faleceu. Breno retornou para casa e hoje pela manhã o estado de saúde do menino piorou. Novamente a família procurou a unidade de saúde. Hoje, quando ele chegou lá em casa, ele já chegou com um olho roxo, os beijos tudo roxo, os pés estavam amarelo, branquinho, assim, e vomitando aquela água amarela. E sentindo muita falta de ar. Eu perguntei ao Breno, o que você está sentindo, meu filho? Ele falou, estou sentindo, os braços estão doendo, o pescoço e a perna. Em meio à falta de informação, o pai de Breno ainda tenta entender o que aconteceu com o filho. Suspeita de erro médico no Hospital de Santa Maria. Uma menina de 7 anos deu entrada para operar o ouvido direito, mas a cirurgia foi no esquerdo. Agora, Tatiana, o que chama a atenção é que o erro só foi percebido depois que a mãe da criança alertou os médicos. Boa noite. Olha, a direção do Hospital de Santa Maria decidiu nesta tarde demitir o médico responsável por essa cirurgia. Uma criança de 4 anos perdeu o movimento de uma das pernas depois de tomar uma injeção num posto de saúde próximo de Brasília. Gustavo só tem 4 anos, mas já sabe o que quer ser quando crescer. Jogador de futebol. Mas o sonho da criança pode estar comprometido.
Há 1 mês e meio ele tem dificuldade para andar e não consegue mais correr como os irmãos. No dia 12 de abril, Gustavo foi trazido para este posto de saúde no Novo Gama por causa de uma alergia na perna direita. O médico de plantão receitou um sabonete, uma pomada e uma injeção antialérgica, que foi aplicada na perna da criança. Horas depois, a família teve que correr com Gustavo para um hospital. O menino não suportava mais a dor na perna. No Hospital Particular de São Paulo, sobram vagas para profissionais de enfermagem. Hoje eu estou com mais ou menos 20 vagas. Não desde auxiliar, técnico e enfermeiro. Não consegue preencher? Não consigo. Com 30 anos de experiência, a diretora de enfermagem do Hospital das Clínicas de São Paulo supervisiona mais de 2.000 funcionários. Nós temos observado nos últimos concursos que nós temos tido uma reprovação de 50%. A impressão que a gente tem é que não tem fiscalização dos órgãos de ensino, porque está muito deficiente. Estão chegando muito mal preparados. Muito mal. Nunca foi tão fácil estudar enfermagem no Brasil. O curso para técnico, que exige apenas o ensino médio e dura cerca de 2 anos, é disparado o mais procurado do país. São mais de 1.700 escolas cadastradas. Gostaria que os mantenedores desses cursos encarassem a coisa com maior seriedade e não apenas querendo se beneficiar de uma explosão no mercado. Não apenas querendo ganhar dinheiro. Não apenas ganhar dinheiro. Para falar o português, claro, né? Nós estamos aqui numa... Para a mãe de Ana Clara, cada refeição da filha é um suspense. Há 2 anos, a menina sofre com as sequelas de um erro cometido por uma funcionária do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. No lugar de um sedativo, a auxiliar de enfermagem injetou na boca da menina um ácido usado para dissolver verrugas. O líquido queimou a boca, o estômago e ainda provocou o estreitamento do esôfago de Ana Clara. A comida era no liquidificador, se tinha um arroz com feijão, tínhamos que bater no liquidificador. Aos 4 anos, Ana Clara ainda não frequenta escola. Tem medo de, na hora da alimentação, ela engasgar. Para evitar o fechamento total do esôfago, a cada 6 meses, Ana Clara tem que tomar anestesia geral e passar por um procedimento de dilatação. Por nota, o Hospital Santa Catarina disse que ofereceu toda a assistência para a recuperação de Ana Clara e que depois do incidente revisou processos internos e passou a reavaliar periodicamente o trabalho das equipes de enfermagem. Os erros não existem só entre auxiliares e técnicos, ocorrem entre os profissionais de nível superior. Mas não são apenas cursos ruins que podem provocar erros. Tem também a sobrecarga de trabalho. No abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, as fiscais do Conselho Regional do Rio de Janeiro encontram um cenário assustador. 182 idosos e apenas um enfermeiro no comando de 6 auxiliares e técnicos. O recomendado nessa situação seria ter no mínimo 9 enfermeiros e 18 auxiliares técnicos. E você tem pacientes totalmente dependentes da enfermagem. Resultado: prontuários dos pacientes em branco, geladeira de medicamentos com alimentos vencidos, remédios de uso controlado misturados, sem identificação ou data de validade. Péssimas condições de higiene. Lixo infectante em lugar perigoso. Pode pegar, manusear, cair, ó. E o mais preocupante, pacientes com graves lesões infeccionadas. Isso aí corre risco de vida até. Para evitar erros, Lisete se apega aos chamados 5 certos da profissão: o paciente certo, o medicamento certo, a prescrição certa, a hora certa, pela via certa. E assim faz também uma legião de profissionais de enfermagem Brasil afora. Acontece que o homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia agora quer saber se houve negligência médica. O hospital estadual informou que a estudante morreu em decorrência de complicações após uma apendicite. Daniela é uma menina jovem, bonita, estudante, trabalhava, 20 anos, uma vida inteira pela frente, muitos sonhos. Foi tirada assim, por uma coisa banal. Olha, você, meu amigo que está em casa, você não precisa entender de medicina, nem eu, para a gente saber que apendicite não é algo grave.
E uma médica foi presa hoje por omissão de socorro a uma gestante. A prisão foi feita pelos bombeiros após a paciente ter feito um parto improvisado numa ambulância. Do hospital para a delegacia, a ginecologista Cíntia Lins foi presa por omissão de socorro. Houve uma denúncia de uma possível omissão de socorro por parte dos médicos da Santa Casa. Então foi conduzido tanto o bombeiro que deu voz de prisão, como a médica e o advogado da Santa Casa para ser verificado junto aqui à autoridade competente. De acordo com a família, a Santa Casa de Belém se recusou a atender Vanessa, que estava grávida de gêmeos. Um funcionário disse que não havia vaga na maternidade. Pode procurar o hospital que ela não vai ser atendida aqui não, porque aqui não tem ninguém para atender e não tem leito. Depois o casal procurou outro hospital na cidade, onde também não conseguiu atendimento. Desesperado, Raimundo chamou os bombeiros, que levaram Vanessa de volta à Santa Casa. Mas não deu tempo. O parto foi improvisado dentro da ambulância e os bebês não resistiram. As crianças morreram antes de chegar ao hospital. A jovem só conseguiu ser atendida na Santa Casa depois de ter os bebês. Os bombeiros que acompanharam todo o drama da família acabaram dando voz de prisão à ginecologista de plantão. Pelo menos 3 vezes por semana, o pequeno Samuel vem até a clínica de reabilitação do SUS fazer o tratamento para a paralisia cerebral. O grampo do umbigo dele não foi colocado direito depois que nasceu e ele teve uma grave hemorragia, o que causou a falta de oxigênio no cérebro. A mãe dele se emociona ao pensar que o filho poderia ser normal se não fosse o descuido dos médicos. A gente fica revoltado. Quando a gente vê outra criança passeando, o que a gente pensa? Que o nosso filho ia estar ali correndo. Eu acho que é imperdoável. Com 11 anos, o número de denúncias no Conselho Regional de Medicina de São Paulo cresceu 150%. Para a entidade, o problema está na formação dos profissionais. Se observou entre os hospitais universitários, os pronto-socorros, as UBSs, que 50% desses locais não possuem condição de ter um ensino, né? E em alguns lugares nem assistencial. Maria Helena perdeu o marido asfixiado após uma cirurgia. Ela acaba de ganhar um processo na justiça contra o hospital. No meio de tanto sofrimento, ela precisou encontrar forças para que o caso fosse reconhecido como erro médico. É horrível para uma família perder um ente querido assim, com tanta indiferença. O chão some dos pés da gente, a família fica completamente desestruturada, fica sem saber como agir e nada mais é igual a partir daquele dia. Então, eu acho que devem procurar, não devem desistir, por mais que demore, que continuem persistindo, que procurem a justiça, que procurem a Associação de Erros Médicos, que ela também possa se fortificar mais ainda e ajudar as pessoas a resolverem isso, que é muito ruim. O Hospital Evangélico assumiu o erro pela morte de um paciente. Um funcionário teria desligado os aparelhos por engano. A direção do Hospital Evangélico assumiu que o erro de um profissional da instituição causou a morte de João Carlos Siqueira no dia 29 de agosto. O profissional foi demitido. Ele estava afastado desde o início das investigações. João Carlos tinha 33 anos e ficou conhecido por morar no hospital por 4 anos. Durante esse período, o paciente casou, teve um filho e escreveu um livro com a ajuda de uma enfermeira. A mãe de João faleceu quando recebeu a notícia da morte do filho. E o laudo com a causa da morte de uma criança em um hospital de Santa Catarina deve sair em 15 dias. O menino foi internado com suspeita de virose e morreu depois que uma estagiária aplicou a injeção. No velório do menino, familiares inconformados. Os pais seguravam nas mãos os brinquedos preferidos do único filho. Pedro Henrique Pereira Ayala tinha apenas 3 anos de idade. Ele foi levado ao hospital com sintomas de enjoo e vômito. Segundo o diagnóstico do pediatra, o menino estava com uma virose. O médico prescreveu a receita, mas foi uma estagiária de enfermagem quem aplicou a dose. A gente imagina que é uma pessoa que não é apta a fazer uma coisa dessa. Não é mesmo, cara. A mãe estava junto com a criança no quarto. Ela conta que assim que a aplicação do produto teve início, o menino começou a gritar e a pedir socorro. Assim que a dose terminou, Pedro Henrique já estava sem consciência. Ela não parou. Ela tacou tudo e pegou e disse assim, pronto, mamãe, acabou. Só que acabou realmente.
Meu filho faleceu ali naquela hora, sabe? Aqui no hospital, ninguém fala sobre o assunto. A direção já avisou que não vai se pronunciar. Através da assessoria de imprensa, explicou apenas que abrirá uma sindicância interna para apurar o que aconteceu. A entidade também não informou se os profissionais envolvidos serão afastados. O pediatra que atendeu o menino esteve no velório. Em conversa com nossa equipe, o médico admitiu que foi mesmo uma estagiária quem aplicou a medicação. Segundo ele, a receita estava correta. O problema pode estar no produto que a estudante usou para diluir o medicamento. A gente tem que ver agora que tipo de diluente foi usado, né? Ou se foi trocada a medicação prescrita, se foi usado algum outro tipo de medicação. E uma vítima de erro médico que teve pedido negado em primeira instância consegue vitória na Justiça Mineira. Após o parto, o médico deixou uma gaze dentro da barriga da paciente. A reportagem é de Lígia Tolentino. A 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu indenização no valor de R$ 51 mil por danos morais a uma vítima de erro médico. Segundo, após vários exames, foi detectado que um pedaço de gaze foi esquecido dentro do corpo da paciente após a cesariana. Na ação ajuizada, a mulher alega que a inflamação decorrente do erro médico ocasionou a retirada do útero, dos ovários e de metade da bexiga. Para este Uma família marcada para sempre. 2 erros médicos deixaram uma mulher que mora em Curitiba viúva e sem um filho. Mas a dor não impediu que ela tomasse providências. E deu certo. Pelo menos no caso do filho, um rapaz que tinha só 26 anos, o hospital foi condenado pela morte. Daqui do Hospital de Clínicas de Curitiba, que Mariano entrou com vida e depois de 10 dias saiu morto. Aos 26 anos, ele foi internado para fazer uma cirurgia de coração com 97% de chance de ser bem-sucedida. O objetivo era corrigir um problema congênito. Mas Mariano morreu de infecção generalizada por causa de um erro médico. A família não recebeu nenhuma satisfação sobre o que tinha acontecido. Só depois de 8 meses, o hospital forneceu um laudo reconhecendo que durante a cirurgia foi esquecida uma gaze dentro do coração do paciente. Com o exame de necrópsia em mãos, nós conseguimos constatar que realmente a causa-mortis tinha sido o esquecimento de um corpo estranho junto ao coração do Marino, o que causou septicemia e foi uma das concausas do falecimento dele. A mãe e a mulher de Marino entraram com uma ação na justiça contra a Universidade Federal do Paraná, responsável pelo Hospital de Clínicas. Ficou caracterizada a negligência, a imperícia por parte dos médicos e gerando a responsabilidade do próprio hospital, e com isso o hospital foi condenado a pagar uma indenização por danos morais para a companheira, para o filho e para a mãe. O filho e a companheira também vão passar a receber uma pensão mensal, né, já que o falecido contribui decisivamente para o sustento. Por danos morais, cada um deve receber R$ 230 mil, um valor considerado alto até pelo advogado que defende a família. O valor foi realmente um valor acima do normal e da faixa que vem sendo estipulado dentro do judiciário. O juiz que ouviu o depoimento da mãe afirma que a indenização é proporcional à extensão do dano causado. É a segunda vez que a família é vítima de erro médico. O marido de Dona Maura morreu por negligência em outro hospital de Curitiba. Um histórico que deixa marcas profundas. Hoje, infelizmente, a gente não tem 2 membros da nossa família, porque outros tiraram a vida deles. Quando veio acontecer isso com meu irmão, ela sofreu muito, muito mesmo, entrou em depressão, assim, quase que profunda, né? No começo, a gente teve até que hospitalizar ela, porque ela não tinha vontade de viver, não tinha vontade de se alimentar. A universidade recorreu da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. A instituição alega que a morte do paciente foi causada por um conjunto de fatores, e não só pelo esquecimento da gaze, mas a justiça discorda. Ninguém negava que a gaze foi esquecida dentro do coração do paciente, né? E a perícia nos auxiliou para dizer, não, de fato, uma gaze esquecida dentro de um órgão humano é um meio de cultura de bactérias.
Esta não foi a primeira vez que o juiz condenou a Universidade Federal do Paraná por erro médico dentro do Hospital de Clínicas. Por isso, ele defende também que se responsabilize os médicos. Ele pode ser responsabilizado pela própria universidade via ação regressiva, né? Até mesmo ser objeto de um processo administrativo disciplinar. Além disso, encaminhamento de cópia do processo para o Ministério Público Federal, para apuração da responsabilidade penal. Talvez isso faça surtir um efeito. E o que a gente também quer agora, né, o processo criminal, porque não só a indenização, né, a pessoa que fez, que cometeu, pagar pelo que fez.